Vamos ler aqui a partir do capítulo 31, o primeiro versículo, que diz assim: a loucura de confiar no homem. Aí no versículo primeiro diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, e ele amparará e livrará, passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes, e assim cairá pela espada, e não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá, e fugirá perante a espada de seus homens, serão tributários, e de medo passará a rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Fecha os olhos. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite que mais uma vez só nos permite chegar a este lugar para buscar alimento na sua palavra, Senhor. Toma nas tuas mãos cada vida que chegou a esse lugar. Que os irmãos que porventura estejam a caminho, guarda cada um, mas que nessa noite possamos te louvar, te exaltar e sermos alimentados pelo Senhor. Fala com cada um segundo para o tamanho da nossa necessidade. Cada um tem em particular um desejo nessa noite de encontrar-se com o Senhor e a rasgar o seu coração. Então coloco nas tuas mãos, porque você conhece a vida de cada uma alma que entrou neste lugar. Toma um lugar de honra, guarda essa casa, guarda esse culto e recebe a nossa adoração e o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Sentai, por favor. Amém? Mais uma vez, boa noite, graça e paz. De manhã foi a nossa ceia e, como foi dito, a partir desse mês, as ceias passam a ser pela parte da manhã. Amém? E nessa noite eu convido você a estar meditando nessa palavra. Aqui foi uma ocasião, aí no período 701 a.C., num período do reinado do rei Ezequias, aí Deus usa o profeta Isaías para repreender o povo, porque o povo começou a buscar ajuda no Egito, porque não queria mais ouvir a voz do Senhor. Amém? Então Deus repreende o povo para ele não querer mais ouvir a sua voz. Fala assim comigo: bom é confiar no Senhor. Certa feita, um avião estava se deslocando de um estado para o outro, e ali os passageiros foram cada um tomando o seu lugar, o seu assento, e perceberam que à esquerda do avião, na poltrona do canto, tinha um adolescente de uns 12 anos mais ou menos, e aquele adolescente com um computadorzinho sobre a carteira, mexendo no computador, brincava com algumas coisas, lia, e o povo foi se assentando e vendo que ninguém sentou do lado dele. E constantemente a aeromoça ia lá,
dava o lanche para ele, conversava com ele, e o avião levantou o voo, e ali as pessoas foi chamada a atenção daquelas pessoas, aquele adolescente sozinho no avião. E em algumas situações, o avião começava a balançar pela pressão do vento sobre as montanhas, e é aquela sensação de queda, e a sensação que você tem que engolir o ar, porque parece que você está vagando no espaço. E ali, aquela sensação de medo aterrorizava a maioria dos passageiros. Mas eles perceberam que o garoto não se aquietava, permanecia na sua posição, permanecia ali escrevendo, vendo seu computador de bordo ali, e distraído vendo aquelas coisas. Enquanto muitos adultos estavam desesperados, sem saber o que fazer da vida, aquela criança continuava tranquila mexendo no computador. E aquela calma daquela criança despertou a curiosidade dos tripulantes, dos passageiros. E em dado momento o avião parecia que ia cair, que passou no lugar que a pressão era muito grande, mas o garoto permaneceu do mesmo jeito. E agora as pessoas estavam com vergonha de sentir medo, porque o adolescente não se demovia da sua posição. E aí o avião preparou-se para descer, e aquele povo estava curioso. Por quê? Estamos aqui quase morrendo, botando o bofe para fora, um adolescente ali nos causando vergonha, porque ele não se move, não mostra ter medo. E aí o povo começou a ficar com vergonha de ver aquele garoto. E quando o avião desce, ele desce de mãos dadas com uma aeromoça, mas as pessoas fizeram questão de conversar com aquele adolescente para saber como. A maioria dos adultos que estavam aqui nervosos, alguns queriam até com ânsia de vômito, com medo de balançar do avião. E aí, como você consegue viajar e uma aeronave como essa e não demonstrar ter medo? Quem é você? Ele falou assim, não tenho medo não. Mas por que você não tem medo não? Porque o meu pai é o piloto desse avião. E eu confio naquilo que o meu pai faz. Eu confio na mão do meu pai. E as pessoas ficaram envergonhadas, porque o garoto tinha tanta confiança que toda aquela adversidade da viagem não mexeu com aquela criança. Então assim nós vemos aqui o povo do Senhor, eles estavam cansados de ouvir a voz do Senhor. Porque é isso que faz a pessoa muitas das vezes não dar valor a estar na casa do Senhor. Se vê um culto como esse, quantos irmãos podiam estar aqui não estão? Sem falta de temor, é porque não tem mais a necessidade de buscar a Deus. Porque aqui o povo começou a buscar no Egito, pelo braço do homem, porque naquela época, o ano 701 a.C., era o tempo do reinado do rei Ezequias. E ali havia um iminente ataque da Assíria. A Síria era uma potência naquela época. A Síria estava ali quase a atacar aquele povo. E o povo com medo, porque estava em desobediência. Desobediência traz o quê? A falta de comunhão com Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. E o povo não queria obedecer a Deus. Então no momento em que eles estavam quase para ser atacados pelo povo da Síria, que era uma potência, como eu já disse, eles fugiram para o Egito. Porque o Egito estava bem armado. O Egito, aos olhos do homem, estava ali com um preparo especial, porque eles podiam se refugiar no Egito, para não serem atacados pela Síria. E isso trouxe o quê? Uma dor no coração do Senhor, porque o povo dele, ao invés de buscá-lo, ia até o Egito, pedir ajuda ao Egito para não ser atacado pela Síria, mas não queria ouvir a voz de Deus através da boca dos profetas. Não queria ouvir Deus dar conselhos, dar orientação, Deus dizer o que fazer, porque era melhor confiar no poder do braço do homem do que confiar pela fé no que Deus fala. Então muitas pessoas estão às vezes dando cabeçada pela vida fora, porque muitas das vezes estão cansadas, vão mudar de ministério, vão mudar de igreja, porque não tem mais poder naquele lugar, ali Deus não fala mais, mas não, como nós dissemos de manhã na ceia, o confronto está na palavra, não é na pessoa. O que nos combate é a palavra de Deus, que é o verbo revelado, que é Jesus. É Ele que entra no nosso ser e expurga e dá o rudimento da fé. O que é rudimento da fé? Rudimento da fé é igual aquela dona de casa que pega o feijão,
abre o saco, joga na panela de água e todo feijão podre faz o quê? Ele sobe na água e o bom fica no fundo. Assim é os rudimentos da fé. Quando nós ouvimos a palavra, ela nos causa o quê? Primeiro, nos dá aquela angústia porque alguma coisa bateu. Alguma coisa não está de acordo com o que está sendo falado. E isso nos traz que é uma ansiedade, um medo, e para muitas pessoas causa repulsa. Não querem ouvir a palavra. Então, tem pessoas que a Bíblia diz que chegariam os últimos tempos em que as pessoas teriam gangrena, ruído, algo no ouvido que ia atrapalhar de ouvir o quê? A voz do Senhor. Então é importante nós entendermos que nós estamos vivendo uma última era, irmão. Não há previsão demais. Que virá um povo. Não, irmão. Nós queremos que nós estamos aí às portas do Senhor levar a sua igreja. Buscar a sua igreja. Então nós temos que ter um cuidado muito especial com as nossas vidas. Não é tempo de nós estarmos de um lado para o outro sem criar raízes. Há um ditado popular na adagio que diz que pedra que muito se muda, não sei. Ninguém sabe. Não, vocês são muito religiosos. Pedra que muito se muda não cria limo. Por quê? Aí não tem tempo de criar raízes. Se muda de um lugar para o outro e não tem tempo de criar raízes. Então nós temos que criar raízes em Deus, porque nós temos consciência de que o mundo é atacado por demônios que são coisas espirituais que atacam as nossas vidas. Só que nós não entendemos isso. E não entendemos que problemas que muitas das vezes advêm contra a nossa vida não é carne e sangue, como Efésios diz, apóstolo Paulo diz em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas são contra demônios, seres espirituais que habitam em lugares celestiais. Então a luta não é Paulo e Pedro, Maria e João, não. A luta são demônios que usam pessoas ou que usam coisas. Então não adianta nós estarmos aqui, fugir para outro estado, para outro país, porque se não resolvermos o que está nos incomodando aqui, isso nos acompanhará. Porque tudo que nós não resolvemos nos acompanha. Então, entenda. E o povo estava indo buscar ajuda lá no Egito. Por quê? Eu não quero ouvir Deus. Aí começa a fugir de Deus. E quando nós começamos a fugir de Deus, é uma falta de comunhão com o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que há prazer estar na casa do Senhor. Como diz o Salmo 133, há um prazer estar nos átrios do Senhor, aos pés do Senhor. E quando isso não acontece, algo está acontecendo, nós não estamos entendendo. Isso nos faz querer buscar ajuda no Egito. Quando as pessoas dizem, não, teu amigo aí que é fera, o cara é fera, não aperta aqui, eu vou para lá. É por isso que às vezes Deus fecha o quê? As portas. É por isso que às vezes Deus não permite ninguém se levantar para nos ajudar. Porque nós confiamos muitas das vezes no braço do homem. Esquecemos que tem um Deus. Imagine, irmão. Imagine, e aquele que diz, abre Hebreus 10:38. Viu? Nós causamos enjoo no coração de Deus. Nós magoamos o Espírito Santo. A Bíblia diz a heresia, não é a Bíblia que diz. Nós causamos tristeza em Deus. Quem diz em Hebreus 10:38? Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recusar ou recuar, a minha alma não tem o quê? Prazer nele. Então nós tiramos o prazer do Espírito Santo. Imagine, você conhece alguém que não tem prazer de viver? Prazer de estar casado? Prazer de estudar? Prazer de morar em algum lugar, de trabalhar? Está o quê? Angustiado, não está? Nós deixamos o Espírito assim, quando nós confiamos em braço humano e deixamos de confiar em Deus. E aqui o povo estava assim, irmãos. Estava buscando ali ajuda no Egito, porque não conseguiam confiar em Deus. Mas aqui Deus adverte o povo para ir buscar essa ajuda no Egito. E nós, que era uma potência, os recursos humanos são falhos e transitórios. Mas aí o povo queria ir lá. Interessante que no versículo 2, o Senhor diz assim, todavia, ele é sábio e fará vir o mal. Entenda, muitas das vezes nós conseguimos a ajuda de alguém que tem influência, que tem poder, alguém que é o tal. Não, aquele cara ali vai me ajudar. Aí você quer confiar em Deus, mas deixa no gatilho alguém. Porque se falar em Deus, fala em alguém. Por isso que muitas vezes Deus fecha as portas, irmãos. Porque quando alguém nos ajuda e nós não consultamos o Senhor, muitas das vezes nós fazemos o mal sobre aquela pessoa. Ah, mas sério? Não, Bíblia que diz que é o versículo 2.
Mergulha nesse versículo 2. Aqui no 1 ele diz que ai dos que descem ao Egito e buscam socorro, e se atribuem aos cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, não buscam o Senhor. Aí diz assim, todavia, entretanto, porém, aqui diz, todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Aí no 3 ele diz, porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. Consegue entender? Então, quando nós confiamos no abraço do homem, não, vamos orar, vamos na campanha de oração ali, não tem oração, e Deus tem ouvido muitos testemunhos dos irmãos que portas se abriram, cura aconteceu, não, irmão, eu tenho um amigo aí que marcou comigo a tal, e ele vai resolver. Não busque em Deus, irmão, porque Deus permite nada, eu sempre digo, nada acontece na tua e na minha vida sem que Deus tenha conhecimento ou poder para mudar o quadro. Não entendemos. Se não tivermos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e decifrar e distinguir que é o Espírito falando, porque muitas das vezes os problemas nos sobrevêm porque Deus, fala assim, Deus confia mais em mim do que eu mesmo. Porque Deus nos conhece. Ele diz que não permite nada que nos sobrevenha além das nossas forças. Quer dizer, faça tudo que vem contra a minha vida é do tamanho da minha fé. Nada vem além da tua fé. Nada. Mas que luta tal? Estou com uma luta que não é do tamanho da tua fé. Deus já te capacitou para encarar os teus inimigos. Deus já te deu pedra na mão para você matar os seus Golias. É Deus quem dá, irmãos, no tempo do Senhor. Mas nós achamos que não, o problema é tão grande. Eu tenho um problema maior do que o Deus que você serve. Porque tem pessoas que passam mais tempo falando do problema, pessoas passam mais tempo admirando a diversidade que vem, aí esquecem de exercitar a fé. A fé não é crer no que vê, a fé é acreditar no que Deus falou. Então Deus não te usa pelo que Deus não age na tua vida, pelo que tu está vendo, e sim pelo que você está crendo. Porque o ver é mentira do inferno. Você vê que as contas não diminuem, você vê que os problemas, estou orando por alguém que está pior, e está assim, está assim, meu irmão, fecha os olhos para o natural e abre os olhos para o espiritual, irmão. Porque o natural é mentira. Porque o mundo que jaz no mundo jaz no maligno, mas o moleque, as glórias estão tudo impregnadas de demônios. Por isso que o natural te assusta, te dá medo. Por isso que o crente tem que viver no mundo é pela fé. A maré está enchendo do barquinho da fé, tem que estar vivo. É pela fé, irmão. Porque o natural vai sempre te assustar, vai sempre me assustar. Aí nós não queremos buscar ajuda no Egito. Não, meu irmão, o quê? Eu vou sair de madrugada com 3 ou então da cintura, porque a gente está perigoso, não abre a boca para profetizar isso. Porque eu sempre digo aos irmãos, tudo que sai da tua boca empodera, irmão. Ou o céu para te abençoar, ou o inferno para te atropelar. Porque a Bíblia diz que tudo que sai da boca vem do coração e recebe o quê? Vida. Então a pessoa não entende. Por que buscar ajuda no Egito, irmão? Começa a declarar que está havendo mudança. Começa a confiar, ler a palavra. Pessoas que leem foto no Evangelho, o dia todo não consegue ler um texto da Bíblia. Se tiver uma campanha de jejum e oração, e pedir, irmão, vamos ler esse livro tal essa semana. A pessoa quer ver tudo, fatos e fotos, mentirinha gospel, né? E tu viu o que aconteceu com. E tu viu? Ela separou do marido. E essa semana agora, tem um beijão na novela, eu não posso perder essa cena. Mas eu não quero buscar o Senhor, irmão. Você cai da cama de madrugada, eu vou pedir o sono, lava a cara, vai no banheiro, faz xixi, volta a dormir. Vai orar, irmão. Vai buscar o Senhor. Eu sempre digo que todo mal que vem contra a tua e a minha vida, ela é cercado. O que tem atrás dele escondido? Milagre. É que ele vem em forma de Golias, mas é milagre. Ele vem em forma de tropeço, mas é milagre. Sabe por quê? Porque Deus confia mais em você e em mim do que nós mesmos. Nós vemos o problema
e declaramos que está crescendo o problema. Quando ele disse, não, em nome de Cristo, vai cair em nome de Jesus. O que Davi falou? Apenas Davi, o que o Xará falou? Davi olhou que não me vindo na direção dele, e ele levando comidinha para os irmãos dele, para o capitão da guarda. Ele não viu aquilo, por mim ele não viu a promessa. Não tem que está cheio de promessa do Senhor para a gente. Mas ele disse que eu vi, está ruim, e a doença vai te matar. E isso aí, ó, meu tio morreu disso, morreu daquilo. Quantos não ouviram, quantos morrem curados com a doença que ele ouviu? Isso, eu acho que é câncer. Quando eu estou com câncer, meu Deus, aí daqui a pouco eu comecei a sentir o sintoma do câncer. Mas Davi não, ele chegou no campo de guerra, ele veio dizer assim: quem matar esse homem, esse gigante, vai casar com a minha filha, não pagará mais impostos e vai morar no palácio. Opa! O coraçãozinho dele, não. Ele queria um percurso daquele, ele queria um milagre daquele. Aí ele vai, o que o rei falou mesmo? Aí o irmão dele, diabo, mas sempre usar quem você confia, para te derrubar, para te parar. Diabo, sempre usar aquele que você deposita confiança, para te entristecer, para você parar. Aí ele abre o irmão dele mais vai e fala assim: presunçoso, onde está aquelas poucas ovelhas do meu pai? Tu deixou onde? Ainda denigra mais da herança do pai. Mas Davi faz o quê? E que te fiz eu? E vai dar ouvido a quem tem promessa, quem fala o que Deus mandou você ouvir. Aí a gente que dá ouvido a fofoqueiro, ouvido ao irmão que não quer mais nada com Jesus, ouvido ao irmão que está com preguiça de ler, de orar, de buscar Deus, dá ouvido a casamentos que estão destruídos, dá ouvido a tantas coisas, não dá ouvido o que é de Deus, irmão. Deus falou: o justo verá da fé, e não da fofoca do irmão, e não da intriga da vizinha, e não do que falou, irmão. E tá ruim, tu não vai conseguir, não, hein? Essa prova está difícil, tu não vai passar, meu irmão. Isso que ele falou, Davi. E esse emprego aí, então vai passar um barco, aí vai mandar todo mundo embora. E a pessoa não dorme mais, não vai mais à igreja. Por quê? Não vou passar um barco na igreja, no meu trabalho, vou mandar muitos embora. Meu irmão, justo verá da fé, irmão. Não dá mentira do inferno. Aí Davi, deixa o irmão dele, ele abre de lado e fala: o que o rei falou mesmo? Aí repete para ele: vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, nunca mais pagar imposto. Eu estou dentro. E fala para o meu nome, estou lá. Aí quando ele olha para aquele ser grande, ele diz assim: incircunciso, quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? O exército 40 dias, 40 anos lá congelado. E Davi falou assim: não, vou lá. Aí ele não é pequenininho, não, eu vou bater urso, matei um leão, eu vou lá. E Deus vai dar hoje, entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Imagina o gigante. Imagina o diabo vendo você com audácia, irmão. Está levando pancada daqui, pancada dali, soco daqui, soco dali. Problema financeiro. Não é família, tem confusão. Nos parentes, na faculdade, na condução, no trabalho. Eu vou falar: não, eu tive que ser com Deus vivo. Vai mudar meu Pai. Eu sei que um Deus que muda. Eu sei que um Deus que abre porta de não tem porta. Eu sei que um Deus que cura. Eu sei que um Deus que muda a circunstância. Imagine quando o diabo vê você com essa audácia. E aí Davi foi, meu irmão. Bota a roupa do rei, tentaram até botar a armadura do rei nele. Não, isso não cabe em mim, não. Eu vou com você fazer no Senhor. Porque às vezes não me cabe. Você chegar no culto, abrir um latim, misturar com hebraico, não vai incendiar a igreja, meu irmão. Seja quem tu é. Não, canta com as mãos, dá uma puta lá no seu. E eu só bater a bateria, roda o pau na mão assim e tal, faz igual o fulano faz. Não, eu sou a que sou do Senhor. Eu sou como Deus me chamou para ser. Não imite ninguém para você alcançar a graça do Senhor. Viva o que Deus te formou, o que você depositou na tua vida. Aí Davi vai, meu irmão, tira aquelas capas do rei fora. Aí vai a arma dele de costume. Pega aquela, a gente chama de baleadeira, né, Maísa? Não é baleadeira? É uma graça, que chama, né? Os mais antigos devem saber, mas a gente não avançado, não. Aí ele pegou a funda dele, meu irmão, pegou aquela pedrinha assim, lembra aquele textão assim, com o bicho manso assim, não erra não. E dele o teco. Tu entenda, irmãos, por que buscar ajuda no Egito se Deus tem resposta? Por que, meu irmão? Davi tentaram 40 dias quando aquele povo não fazia nada, só tinha medo. Quando Davi
se apresenta, eles tentam passar o medo dele para Davi. Mas Davi não precisava ir para o Egito, não. Ele conheceu Deus no deserto. O deserto ele serve para nos polir. O deserto serve para nos treinar. Ah, mas Deus é ruim. Deus abençoou Paulo Francisco na igreja, tem que ver. Rapaz, chegou um mês, não recebeu milagre. Daqui 5 anos, essa igreja é fraca. Nem não, irmão. Nem não. Vê se a tua digital é igual ao do irmão do lado. Cada um tem uma digital. Cada um tem um Golias particular. Sabia disso? Cada um carrega uma. Cada adversidade ela é distinta. O teu pecado, perdão, a tua luta, a tua dificuldade é do teu tamanho. Cabe na nossa roupa, tem a nossa estatura. Sabe por quê? O Deus que é fiel disse: Ele não dá nada além de que eu e você possamos suportar. É por isso que tem que caminhar com Deus, é porque está na academia espiritual do Senhor e Deus vai te capacitando, cada situação vai te capacitando, os seus músculos espirituais vão te fortalecendo. Aquilo que te parava ontem, não te para mais hoje. Você cresceu na fé sem sentir, mas buscando. Ah, vou parar, vou de férias espirituais, vou parar um pouco, vou parar para Deus. Não, quem mandou você parar? O que diz Amós 3? Levantai-vos e andai, porque eu não serei aqui o vosso lugar de descanso. Levante e anda, meu irmão. Ah, mas está difícil, meu irmão. O Deus do impossível ele existe. E quer te ajudar, e quer te abençoar. Porque em Lucas 18 e 27 diz o quê? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, irmão. Aí tem pessoas que param. Irmão, eu sempre digo, Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer para crescer espiritualmente. Deus não move uma palha. Meu Deus, não dá mais. Moro longe, está chovendo, está sol. Meu Deus, estou sem dinheiro. Meu pai está difícil de servir. Senhor, eu estou doente. Mas pode ver uma vela longe toda. Aí Deus faz o quê? O impossível dos homens, que é possível para ele. Quando chegar no campo do impossível, fala assim: Deus age. Mas o que é possível você fazer, Deus não faz nunca. Não. Deus não move uma palha pelo teu possível, mas Ele move o mundo pelo teu impossível. Saiba disso. Pelo teu impossível, Deus Ele remove reis, estabelece reis. Eu lembro quando eu comprei um terreno ali naquela cidade de Nova York, ali no Novo Roxo. Não sei se vocês conhecem. Cidade de Boteiro, né? Comprei um terreno, ano de 85, né? Foi? Nem lembro. Foi, nos convertemos em 85, foi de 84 para 85, antes da conversão. Irmão, não podia matar cachorro nem abafo. Morava num terreno que minha mãe emprestou um espaço, construí em cima da casa da minha mãe. Aí não conhecia esse Deus, eu zombava dos crentes. Não conhecia esse Deus. Aí, tomando aquele mindinguinho, dando meus tempozinhos. Aí, de repente, irmão, chego na casa, casei com essa princesa ali, chego em casa, tá dia todo dentro de casa. Aí, os parentes começaram, nega metida, não vem lá de fora para conversar, ele fofoca, né? Não vem, passa o dia todinho, se morrer, ninguém sabe o que dá aí. Eu tinha tomado as mindinguinhas aquele dia, vim batizado. Ah, cheguei no quintal, eu vi aquela. Tem que estar ligado e espírito mandar quintal, né? Tem que estar ligado. Jesus, me segura Jesus. E ali, irmão, quando entrei no quintal, eu vi minha tia, a minha negona. Não nega minha tia dela. Meu irmão, me segura, Jeová. Não quase que eu quebro tudo, de uma raiva. Falei, tem uma coisa, hoje eu vou sair daqui, nunca mais eu volto. Não tive ponto de ir, pô. Uma palavra de rei. Não, olha, arruma tudo que é teu. Vamos para casa dos teus pais em Caxias. Levei para Caxias, é aliado, está com 42 anos hoje. Vai para Caxias. Fui para Caxias, fui agora, fui para o quartel. Aí estou no quartel, dormi uma semana no quartel. Falei, o que eu vou fazer? Não conhecia Deus, irmão. O que eu vou fazer? Mas já era Deus, eu não sabia, irmão. Já era Deus, irmão. Aí ela ficou na casa dos pais dela, falou, eu estou indo no quartel, tirando serviço todo dia. Então um serviço, estava no quartel, me viraram todo um serviço. Aí o pai falou, aí neguinho, não sabe da manhã. Eu falei, cara, comprei um terreno no final de semana lá em São Vicente. Comprei um terreno, eu não conhecia Deus, estava duro igual coco, comprei terreno. Aí falou, rapaz, sobrou 2, tem 20, sobrou 2. O cara que me vendeu os 2. E eu falei assim, não tem nada, vou achar alguém. Ele falou comigo, eu falei, não é de mim.
Ai de mim. Falei, vai lá ver. Mano, não conhecia Deus, irmão. Aí fui lá ver. No livro, os dois solteiros e tal. Os dois é do preço tal. Tinha que dar 600 cruzeiros na época de cada um deles. E não tinha nem 300 para metade de um. Aí não, tem uns dois solteiros. Eu vou guardar aqui 18 e 19 que são teus. Meu Deus. Aí voltei pro quartel. O que eu vou fazer? Aí comecei a tirar serviço. Aí eu emendei mesmo. Aí eu falei, qual? Faz o seguinte. Você me empresta o dinheiro? Eu dou um sinal e tiro o serviço e te pago. Tentei, aí me deu dinheiro. Fui lá, amigo, tá, 300 cruzeiros. Aí no mês seguinte, tive que agora tirar serviço para pagar os 300 e 300 pro moço. Pagar 600. Mas serviço é que eu dobrei mesmo. Serviço direto. Um mês que eu estou tirando serviço, tirei meu dinheiro, paguei. Continuei duro, mas paguei até o início do terreno. Aí, agora vamos para fazer a casa. Aí comecei a fazer a casa. Na época de, como eu falei, tomava uma rendinha, tomava um sol quente na garrafa lá, de um saravá no canto, e cavando sapato. Aí minha esposa foi se converteu. E eu, com raiva que ela se converteu, cavando sapato no sol. E com ódio, cavando sapato. Aí sem dinheiro para pagar, não tinha mais dinheiro para pagar. Naquele mês, o que Deus faz, irmão? Deus troca o presidente. Depois o presidente trocou, o Itamar sumiu. Sarney, Itamar, nem lembro. Só sei de uma coisa, irmão. Tudo que era dinheiro, tantos cruzeiros, revertia o RV, eu tinha que pagar 200 e tal por mês. Chegava lá para pagar o rapaz, revertia o RV, acabava tipo 30. No mês seguinte, ia pagar de novo, convertia o RV, 25. Mas o terreno estava quase dado. E eu não conhecia Deus, irmão. Aí me converti, meio do ano, com julho. Aí Deus começou a rasgar o céu e se apresentou para mim, irmão. Mas ali, irmão, aí eu fui entender que Deus permitiu tudo acontecer, permitiu aquela confusão no terreno que eu morava, para ir para lá e lá Deus fosse fazer uma na nossa vida. Mas o terreno veio. Eu saí de lá em 2002, me tive que vender a casa, mas o terreno veio, fiz uma casa para mim. Comecei a fazer negócio com meus filhos, para minha mãe morar em cima, fiz piscina, fiz cisterna. Mano, e comecei sem dinheiro. O justo verá dar? Fé, irmãos. Às vezes a pessoa não dá um passo de fé para Deus honrar e quer ver milagre. Ou então se entristece, não volta e quem minha mãe não. É culpa de Deus, é nossa, irmão. É nossa. Porque Deus não quer que você vá buscar no Egito ajuda. Porque ele fala assim, eu sou Deus, e fora de mim não é outro. É Deus, irmãos. Abre 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Para você entender que a tua luta, a tua dificuldade não é tua. Ou o que você tem, ela tem condições. Você tem condições de reagir a isso tudo. Porque em 1 Coríntios 10, versículo 13, só diz o quê? Não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. E antes com a tentação te dará escape para que possa o quê? Suportar. Então a luta não é maior que você nunca. O diabo te mentiu. Ah, não vou falar que a luta é muito grande. Não é grande a tua luta, você suporta. A tua dor você suporta. O fardo que tu está carregando você suporta. E Deus te deu condições de você vencer. Porque Deus falou o quê? Em todas as coisas nós somos mais do que? Vencedores, irmão. Você não é vencedor. Fala assim pro teu irmão, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Entenda, irmão. Então nada pode parar quem é mais do que vencedor. Quer chorar, chora. Mas confia em Deus. Se quer gemer, geme. Mas não larga Deus. E não dá ouvido aquelas mensageiros que vêm e tu não sabe que é maior. Irmão, sai daqui, né? Deus te abençoe, passa para o outro lado, mas vai, continua caminhando. Porque sempre alguma coisa vai querer tocar na tua vida, na tua história de vida para te levar para o Egito. Para você abandonar Deus, irmão. Para você largar o Senhor. Ah, mas eu vou porque do meu lado, está assim, está assado. Meu irmão, Deus tem obra na tua vida. Que você seja instrumento de abençoar outros, mas não vai mudar porque outros estão mudando. Não vai desfalecer porque outros estão desfalecendo. Deus tem algo na tua vida. E o que tem em você pode reverberar e atingir outros. Porque nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salgar, se a luz não iluminar, não clarear, para nada serve. Então você foi chamado para ser sal. Foi chamado para ser luz.
Fala para o teu irmão assim, para de dar ouvidos às mentiras do diabo. Para. Por isso que as pessoas vão buscar ajuda no Egito. E o ruim de você buscar ajuda no Egito, como esse povo aqui, irmão, aqui em Isaías 31, é que você acaba se acostumando. O povo sabia que Deus não queria que eles fossem. Eles não queriam mais ouvir o profeta. Não queriam mais ouvir o profeta. Aí eles começaram deliberadamente a ir para o Egito. Aí Deus mandou esse aviso. Aí Deus chamou essa atenção dizendo para eles que ele não queria e queria pesar a mão em quem estava ajudando e de quem foi ajudado. Então, vimos, às vezes, quando estamos em desobediência, não queremos trilhar no caminho que Deus traçou para a gente. A gente está amaldiçoando a vida do outro. Sabe por quê? De repente o cara estava com dinheiro para te emprestar com pena. Com pena, não, vou te. Aí daqui a pouco vem uma doença, um assalto, qualquer coisa, ele perde e não te dá, nem ele tem, fica os 200. Sabe por quê? Porque não era para ter ido lá. Deus vai pesar a mão. É a Bíblia, irmão. Como que ele. Não, nem aqui está falando errado, não. Versículo 3, capítulo 31 diz o quê? Vamos ler de novo? Versículo 3. Porque os egípcios são homens, e não Deus. E os cavalos, carne, e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. Então, tanto vai auxiliar aquele que pensou que tinha e ia te dar, toma, resolve lá. Como vai cair aquele que recebeu ajuda, porque Deus vai tirar. Porque tem coisas que é para Deus resolver. Mas nós desobedecemos ao Senhor e vamos buscar ajuda de pessoas. Ou até Deus vai resolver através de pessoas. Mas quando você consultar o Senhor, Ele vai tocar em pessoas para te abençoar. Abra lá, por favor, em 2 Crônica 16. Para você ver o que eu estou dizendo aqui, é o que a Bíblia está falando, irmão. 2 Crônica 16. Então o tema de hoje é depositando confiança em lugares e pessoas erradas. Amém? Fala comigo. Depositando confiança em lugares e pessoas erradas. Isso eu não devo fazer. Então você vai abrir em 2 Crônica 16, lá no versículo 9. Crônica 16, 9. Ou melhor, 16, 8, 9 e depois o 12. Diz assim: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Então ele quer dizer o seguinte: eles eram exércitos fortíssimos, mas porque você confiou, Deus o entregou na sua mão. Aí o 9: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Por quê? Você vai entender lá no versículo 12. Ó. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas aos médicos. Deus permitiu uma enfermidade nele incurável, mas Deus permitiu para curar. Mas como ele não estava mais confiando em Deus, ele foi buscar ajuda nos médicos daquela época, nos especialistas daquela época. Por causa dessa busca sem direção de Deus, Asa morreu. Amém, irmão? Então entenda. Mas o problema é muito sério. Eu tenho pessoas que são especialistas nisso. Mas ora antes ao Senhor, irmão. Porque o Senhor no caminho pode mudar o quadro. Não, mas entenda bem, porque eu tenho um amigo meu que tem MBA e isso em Harvard. E ele, meu irmão, consulta primeiro a Deus. Porque se está impossível na tua vida, está na hora da atuação de quem? De Deus. Então apresenta ao Senhor. Abre lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Apresenta ao Senhor. Apresentando ao Senhor, Ele vai te dar direção.
direção, Ele vai te dar graça, ou Ele vai soprar nos teus ouvidos o nome de alguém. Amém? Você quer que Deus faz isso? Soprar o nome de alguém no teu ouvido? Procura na rua tal, doutor Paulo. Acorda por... Que isso? Será que é pesadelo? Você acorda, irmão. E Paulo, Roberto? Não, Deus sopra. Aí você vai entender a partir daí esse versículo. 1 Tessalonicenses 18 diz o quê? Em tudo, dá graças. Porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Então eu estou passando uma luta muito grande, vou parar de caminhar, vou parar de congregar, vou pedir férias espirituais. O quê, meu irmão? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. De Deus para convosco em Cristo Jesus. Então Deus permite tudo isso, irmão. Não para você ir para o Egito, mas é para você clamar a Ele. Fala assim, clamar é diferente de pedir. Pedir, Deus não deu, você clamou? Não, eu não consigo clamar. Consegue clamar não? Eu não consigo clamar. Vai se converter. Clama, irmão. Geme, chora, Senhor. Meu irmão, Deus quer ver você confiar nele. Então, lá em Mateus 4 diz o quê? Mateus 4. Diz o quê, irmão? Mateus 4. Alguém lembra? O novo livro, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, acho que é 4:4. Mateus 4, acho que é 4:4. Isso não, é Mateus 4, quer dizer isso não. Aí diz que Deus, o Espírito Santo, conduziu Jesus ao... Para quê? 4:1. 4:1. Deus, o Espírito Santo vem, leva Jesus para o deserto para ser o quê? Tentado, irmão. Aí você vai entender, mas eu pergunto, não, foi Deus, Ele confia em você, você que não confia nele. Eu me conheço. E não, eu me conheço. Já viu? Irmão, você fala assim, aí meu Davi, eu me conheço. Conhece nada, irmão. Toma cada vez, o que eu fui fazer? Você não se conhece? Então Deus fala por quê? Deus conhece, Ele permite que Ele te conhece. Deus permite alguém te atacar e te agravar porque Ele te conhece, Ele te capacitou. É para despertar em você. Mas Deus fez isso para me conhecer. Não, Ele te conhece, irmão. Uma nota na mão dele. Ele vê que Ele sabe que já depositou em você recursos para vencer isso. Mas tem que se trabalhar de você isso. O que é trabalhar? É me levar a crer nisso. Enquanto eu não creio, e se repetir a matéria várias vezes. É por isso que muitos vão para o Egito, irmão. Quem não sabe que a repetição do problema não é porque Deus é ruim, não. É porque você ainda não aprendeu. Enquanto eu não aprender, eu continuo na sala de aula. Amém, irmão? Enquanto você não aprendeu o que Deus está permitindo na tua vida para te capacitar, você continua na sala de aula. Eu sei por quê, irmão? Eu estava assim, estava de repetir de novo. Não consigo mais caminhar, não. Continua. E quando tomar posição diante de Deus, de fazer esse gigante cair por terra, vai se repetir muitas vezes. Você já viu, aqui tem professor na Alexa? Diz aqui, professor. Tudo bem. O professor te dá uma matéria, deu matéria. No dia da prova, ele vai te dar qual? Duvido, né? Bora lá. Passar o tempo. Bora, Vitória. Não cola. Mas por quê, irmão? Ele está na sala de aula, você não pode te ajudar, ele te deu matéria. Deus é a mesma coisa, irmão. Deus já nos deu o quê? Conteúdo. Nós temos que pegar o conteúdo e aplicar. Só que nós temos o quê? Fala comigo, preguiça. Nós somos omissos e muitas vezes covardes. Aí Deus permite alguns gigantes Golias se levantar para nos sacudir. Vai, acorda, vai embora. Vai. Deus é ruim, não, eu te capacitei, seu cabeça de uva. Vai. Deus quer que tu entenda que Ele te capacitou, Ele te capacitou, irmão. O problema não pode roubar o que Deus colocou em nós. Fala assim, eu sou o meu maior inimigo. Porque somos nós que abrimos porta para o inimigo. Somos nós que desistimos da promessa. O inimigo ataca porque nós abrimos porta. Se eu continuar fiel ao Senhor, rente no Senhor, o inimigo vai ficar sempre ao redor.
nunca vai ter brecha para me atacar. Por que minha vontade de ir para o Egito aumenta? Porque também aumenta o meu vazio de Deus. Aí já era. Aumentou o vazio de Deus, o Egito vai me chamar toda hora. Tem aqui que tu precisa, vamos, né? Ai não, eu devo ter minha campanha agora, né? Não deve ser triste para tu chegar numa igreja assim. A parte do pastor. Pô, que grande, você mandou aqui uma bênção. Que problema? Aquela irmã de oração, porque acha que a igreja está fraca, aí pedir ajuda, aí chega no outro ministério, é fogo puro, e tal, e pai, sabateiro, poder, chega na igreja, vamos orar, vamos cantar, não, igreja está fraca, não, Deus não quer que a gente vá para o Egito, é por isso que Ele nos capacita, e quando o vento vem, para você descobrir quem você é em Deus. Como falei de manhã, quando estamos fracos, aí nós estamos fortes. É por isso que Deus permite o vento. Por isso que Ele permite aquele sacudimento para a gente acordar. Porque nós em Cristo somos mais do que vencedores em qualquer situação. Amém? Podemos chorar? Não choro, eu também choro, irmão. Estou com 66 anos e choro. Choro. O problema vem? Nós que eu não sinto o problema? A gente sente, não pode ser. Senão ele cresce, irmão. Porque o Satanás, nosso arqui-inimigo, ele percebe que Deus permitiu algo na nossa vida, ele vem com a intensidade. É a tua intimidade com Deus, o teu discernimento no Senhor, que faz você, mesmo sendo combatido, reagir em Deus. Ah, mas se sente bíblico, não, então a Bíblia vai fora. O que diz Tiago 4:7? O que diz Tiago 4:7? Então Deus sabe que eu e você podemos ser tentados. Deus sabe que eu e você podemos fraquejar. Deus sabe que eu e você podemos jogar tudo fora. Aí Deus fala o quê? Sujeita a Deus. Resista ao diabo. E ele mete o pé, né? Mas tem que sujeitar a Deus. Se sujeitou a Deus, irmão, o Egito vai cantar a pedra para você da vez. Meu irmão, está ligado em Deus, sujeitando em Deus. Perturbação, alguém te levantou, alguma situação se levantou, sujeita em Deus, irmão. Vai doer? Vai. Se não é de ferro, não é de madeira, vai doer. Continue em Deus, irmão. Continue se sujeitando em Deus. No momento certo, Deus dá o que? O descarga. O milagre acontece. Amém? Porque o tempo de resistência é também faz o tempo de resistência. É também o meu tempo de preparação. Porque as situações vão se repetir e vão acontecendo, é para eu atingir o nível do meu milagre. Porque muitas das vezes o milagre vem e rouba o crente de Deus. Porque o crente bateu, perturbou, mas achou que tinha condições de ser abençoado naquela área. Aí recebe um amor, que milagre. Conseguiu uma casa de 10 cômodos. Oh, que maravilha, só banheiro tem 4. Mês seguinte não tem igreja mais. Ah, não, tem que levar 4 banheiros. Tem que levar 3 varandas. Tem que levar 4 quartos. Não é bênção? É, mas não é. Ué, já te roubando de Deus, você é bênção? É porque nós não estamos em condições de ser abençoados. Por isso que Deus permite que a gente chore mais, geme mais um pouco. Por quê? Para a gente ficar firmado no Senhor. Aí nada nos roubará de Deus, nada. Nem o ouro, nem a prata, nem a miséria nos rouba de Deus. Quando nós estamos crescendo em Deus. Então o Egito nunca fará morada na minha vida se eu conhecer o Deus que eu sirvo. Por isso que Deus se revela. Mas se revela para quem busca. Ele diz o que em 2 Crônicas? Buscar-me-eis e me achareis. Para buscar de todo o vosso coração. Ele vai se revelando, irmão. Ao passo que você caminha, não é Deus que vem, não. Você vai achá-lo. Ele estou aqui. Aquela criança que está começando a andar. Papai, ok, filhinho? Ah, papagaio na piada. É a mesma coisa, irmão. Deus ele dá de si quando você se apresenta. Pai, tenho fome, tenho sede. Bater a vida de Deus. Assim, bate, ele abre. Ele se revela naquela área, se revela outra área, se revela para você. Por quê? Porque você está buscando. Quando paramos de buscar, é perigoso ser abençoado quando não estamos buscando a Deus, irmão. Porque quando nós estamos fracos no espírito, o milagre vem em forma de maldição. O milagre nos rouba do Senhor. Vocês recebem muito, irmão? Já viram? Dudu, vocês conhecem?
de 70. Dudu da Lotec, primeiro ganhador da loteria esportiva. Mas quando o Dudu ganhou, tinha que ver. Dudu da Lotec, de repente, passou uns 4 anos, o Dudu estava pobre, pior que no início. Porque o dinheiro que ele veio até ele não tinha condições de administrar, ele nunca viu tanto zero. Aí se apresentou um montão de gente, né? Financeiros, e tantas pessoas, ele tirou o que ele recebeu. Então, um milagre, quando nós não estamos preparados para receber, é a mesma coisa, irmão. Te recebe um carro e não tem tempo de ir para a casa do Senhor. Te recebe uma casa e a casa está muito grande. A gente recebe aquele emprego que eu estou ganhando bem, mas não, eu só vou na ceia. É um perigo, irmãos. A gente começa a buscar ajuda no Egito. Aí acontece isso, para finalizar. Versículo 31, Isaías 31. Qual o versículo mesmo, irmão? 8, né? Isaías 31, 8. Que ele diz aqui, ó. É muito sério, irmãos. É muito sério nós não entendemos quem somos em Deus. Isaías 31, versículo 3. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, dentro tropeçará o auxiliador, quer dizer, quem está financiando, ou e cairá o ajudado, o necessitado. Então, muito sério, irmãos. Mas as portas se fecharam, é porque eu estou buscando recursos para o Senhor. Mas é porque não, eu estou buscando fora do Senhor. Nem consulto mais a Deus. Nem consulto mais a Deus. Eu até escrevi um texto aqui, ó. Confiar em Deus sempre vai ser a melhor maneira de lidar com qualquer situação. Então, confiar em Deus, irmão, vai ser sempre a melhor maneira, a melhor resposta para nós encararmos toda e qualquer situação. Confiar em Deus é não questionar o processo, é observar, aprender e descansar. Então, quando você confia no Senhor, venha o que vier, você não questiona, porque Deus está no controle da nossa vida. Não é como robô, não, Ele tem poder sobre a nossa vida. Então, confiar em Deus é observar, é aprender. Porque quem não aprende é burro. Desculpa, mas é burro. Porque nós temos que aprender principalmente com o erro de alguém, dos outros. E o nosso, então, nem se fala. Porque você erra de uma vez, aí erra de novo, e de novo, e de novo, aí vem ignorância. Amém? Aí vem ignorância. Porque se eu errar, eu vou ver. Por que eu errei? Eu vou estudar porque eu errei. O cálculo não deu certo, eu vou refazer o cálculo, mas Deus disse isso. Ou então você retrocede alguns passos para embalar e repassar aqui. Mas a gente erra de novo, erra de novo, e erra de novo, e erra de novo. Então nós não confiamos em Deus, eu tenho que confiar em Deus, não é sabedoria, não dá graça. Para que eu possa ultrapassar essas situações de se levantar. Porque Deus permitiu, porque Ele nos conhece. Deus permitiu, porque Ele sabe quem nós somos. Então Ele me permite para trabalhar na nossa vida essas situações. Naquele lugar, Ele se revelou para a sua vida. E Ele sempre terá a resposta. Então, nessa noite, convido você a se colocar de pé, para estarmos aqui orando ao Senhor. Amém? E nesse momento de oração, eu convido você a fechar os seus olhos e a colocar todas as situações que se levantaram contra a sua vida diante do Senhor. Não importa, quais elas são, porque tu passas por luta, eu passo por lutas,
Mas nós temos que crer que Deus está acima dessas lutas. Deus é a resposta. Então nessa noite, eu convido você a descansar no Senhor. Quando vai cantar aqui um cântico, e durante esse cântico eu vou convidar você para orar ao Senhor. Fala com Deus. Apresenta a Deus aquilo que tem te incomodado. Apresenta a Deus aquilo que tem talvez tirado o teu sono. Apresenta a Deus aquilo que quer tirar você da presença do Senhor e te levar novamente para o Egito. Porque no momento da necessidade, a pessoa pode sentir a saudade do pecado do passado. Então nesse momento, o Egito está te chamando, mas Deus tem a resposta para você. Feche seus olhos e vamos nesse canto. Faz uma oração, você e Deus. Fale com Deus, pede uma resposta do Senhor. Amém? Fala o Senhor. Tirado a paz, mas nesta noite nós cremos, Senhor.
desça sobre o teu povo. Nessa noite, haja conserto nos casamentos, ó Deus, na vida dos familiares, na comunhão da família do lar. Toma nas tuas mãos. Abre porta de emprego nessa noite. Chega nessa noite, traz uma graça sobre essa pessoa, de maneira que esta semana o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa, porque é verdade que nessa noite porta de alma nesse lugar. Nessa noite, Pai, levanta pessoas para que te encontrem, meu irmão, minha irmã, com uma resposta, Senhor. Talvez essa resposta seja orada, Senhor, há muito tempo, Senhor, pedindo ajuda, pedindo um sinal do Senhor nessa noite, Deus. Entrega nas tuas mãos. Cada uma dessas pessoas, Pai, já estou pedindo sobre elas uma graça derramada do Senhor. Toca nesse momento, nessas situações, derrama do teu poder. Que vergonha as trevas nessa noite, Deus. Mas nessa noite, meu irmão que está abençoando, que nossas vidas nas abençoadas do Senhor. Eu pedi uma semana exponencial, uma semana de amor. Eu declaro que essa semana eu direi nesse lugar milagres do Senhor. Eu direi nesse lugar que portas se abriram. Nós andamos neste lugar, Senhor, que houve cura, que houve quebrantamento, mas que a graça alcançou essas vidas, esses lares e essas famílias. Como